Olá, meus amigos do canal Negócio Ter Direito. Hoje eu vou dar umas dicas bem legais para vocês que estão à frente, estão liderando negociações de contratos de software, ou de tecnologia, ou de serviços, mas eu vou me referir basicamente e especificamente nesse episódio a negociações de software. Eu vou trazer aqui 6 passos, super simples, para vocês terem uma negociação de software melhor no dia a dia com fornecedores de tecnologia, né? Principalmente agora que nós estamos migrando muitos modelos de negociação no dia a dia, os tipos de tecnologia e como eles se apresentam. Então, obviamente, desde a pequena empresa até as grandes corporações, todas elas gastam muito anualmente com tecnologia e com software especificamente. Desde ferramentas para antivírus, correio eletrônico, até grandes softwares de RP. Então é importante que vocês tenham uma preocupação sobre a preparação para uma negociação de software. Por quê? Porque não entrar numa negociação despreparado de software é provavelmente pagar muito caro, se tornar refém de uma tecnologia que vai se apresentar logo na frente com algum tipo de inconveniência para vocês que vocês não se deram conta porque atropelaram o processo. Então, primeira dica aqui que eu quero dar para vocês, que poucas vezes é organizada dentro de uma organização, seja ela pequena, média ou grande, tem que ter o quê? Um time de negociação. Ah, Regis, mas isso não é uma função do comprador? Não, isso é uma função de time, né? Por quê? Porque negociar software é o que eu chamo de compra ou venda complexa. Por quê? Porque tu passa por vários aprovadores, tu passa por vários cenários de conhecimento, porque como é uma compra, uma aquisição muito técnica, precisa de vários validadores dentro da organização. Então, quem seria um time ideal de negociadores para fazer parte de uma negociação de software? Primeira coisa, pessoal de compras, né, de logística, é o que estabelece a estratégia da negociação, que checa preços, que requisita uma RFP ou as propostas para os participantes da futura aquisição. Uma outra pessoa super importante que deve estar dentro desse time é a pessoa do jurídico, é a parte que entende da parte legal e a parte de contratos. Por quê? Porque no final, qualquer tecnologia, qualquer software que vocês forem comprar, no fundo é um contrato. Ah, Regis, mas até o antivírus, até o sistema operacional, sim, tudo é contrato. Acontece que existe uma estratégia, principalmente dos grandes players internacionais, de usarem contratos de adesão onde as cláusulas vêm pronta e o cliente nem se dá conta. Ele basicamente ele adere ao contrato quando ele dá clique no software ou clique na proposta e ele nem leu as cláusulas do contrato. Então, tem que ter no time um cara do jurídico que vai revisar essas cláusulas, que vai levantar os principais cenários de possíveis e futuros problemas em negociações que vão se estabelecer na sequência, né? Uma outra pessoa importante do time, o cara de negócios, o cara que requisitou a tecnologia, a pessoa mais interessada. É ele que está estabelecendo o seu problema, a sua necessidade para a organização e diz: olha, eu preciso de um software para resolver tal situação. E aí, o que que ele espera? Ele espera que se compre o software que resolva aquela situação, é atender a expectativa do usuário. E, ó, obviamente, alguém da área de tecnologia, que conheça a tecnologia e os requisitos da tecnologia que a empresa espera receber, né, para ver se não vai ter esforço de customização, de integração com os sistemas já existentes. Então, é importante também existir esse time. Então, veja, nós já estamos falando de 4 pessoas aqui nesse time. Uma outra pessoa importante, até porque nós falamos muito agora de LGPD nos tempos atuais, e é a pessoa de segurança da informação. Como que essa tecnologia, esse software se adapta à nossa política de segurança da informação na organização? Nós sabemos que os negócios passam obviamente, cada vez mais pelo mundo digital. Pelo mundo digital é onde os grandes crimes tendem a acontecer, os grandes golpes virtuais tendem a acontecer. Então,
tecnologias muito desconhecidas, tem que passar por um crivo de segurança da informação a partir de agora. Então, nós estamos incluindo aí no quinto elemento do time, e um sexto, se eu pudesse colocar aqui, talvez alguém da área de gestão, da área de diretoria, ou alguém que gerencia parceiros ou fornecedores. Poderia ser um papel parecido que faz o quê? O relacionamento com fornecedores, que mede performance de fornecedores ou de tecnologias, até para avaliar se a tecnologia atendeu ou não os requisitos iniciais. Então, esse é a primeira dica das 6 que eu estou trazendo para vocês, ter um time. Segunda grande dica, capturar os ganhos e os custos escondidos. Esta é a segunda grande dica numa negociação de software. Né? Quantas vezes vocês já escutaram que alguém pagou mais do que achava que iria pagar ao longo do tempo porque fez uma leitura equivocada da proposta e não se deu conta que haviam gatilhos que aumentavam o preço no meio do caminho ou depois de um tempo de uso. Então, é importante a gente, quando vai analisar propostas e contratos, a gente capturar alguns elementos dos custos. O primeiro elemento é o próprio custo do software. Se ele tem um preço fixo, se o preço é variável, se o tipo da licença é uma licença perpétua ou ela é por subscrição, ou seja, por assinatura, se a métrica que o fabricante usa é por usuário ou por dispositivo, ou por mês, ou por ano. A outra forma, outro critério, como é que é entregue o software? Ele vai rodar no ambiente cloud, nuvem pública, ou ele roda on-premise, ou ele roda em mundo híbrido? Porque isso faz diferença depois nos custos de integração, né? Ou inclusive de compra de equipamentos. E o último item é exatamente na área de software, é ver a integração. Quanto custa para fazer a integração com os softwares que eu já tenho para atender a expectativa do usuário. Outra situação que pouco se dão conta na questão dos custos escondidos, manutenção e suporte. Eu preciso saber qual é a garantia que eu recebo desse software, se ele tiver algum problema, quando que expira a minha manutenção, se o custo da manutenção é cobrado à parte ou está embutida na licença anual, mensal, quais são os tipos de suporte que eu vou receber, se eu vou receber suporte gratuito, standard, professional, e o que é cada tipo de suporte, quais são os benefícios, né? Se ele vai ser atendido em língua inglesa, portuguesa, francesa, russa, não importa, tem que conhecer a origem do software, né? E os descontos, que obviamente estão associados na medida que eu vou acumulando novos produtos do mesmo fabricante. Às vezes vale muito a pena estabelecer a compra de 2 ou 3 benefícios que o fabricante oferece e fazer a redução no custo total. E um último ponto nos custos escondidos ainda seriam sobre serviços adicionais e treinamento, ou seja, o fabricante de software, ele vai prestar algum serviço adicional, por exemplo, implementação, customização, ele vai ajudar na instalação, isso é importante de analisar. E depois, vai ter treinamento? Esse treinamento é gratuito, é pago? Quantas horas de treinamento? E se eu quiser treinar a empresa toda ou só uma determinada área, quanto vai custar? Então, vejam, são custos que normalmente estão escondidos numa negociação e eu preciso estar muito, muito, muito claro isso na hora de negociar. Terceiro grande ponto, eu preciso entender, né? Terceira grande dica, entender exatamente os termos e condições contratuais desta licença de software, que vai me apresentar os riscos ou ganhos do contrato. Porque cada provedor de software no mundo, gente, ele tem termos diferentes, de acordo com o seu modelo de venda. Então eu preciso criar um checklist para entender se todos aqueles itens que eu acabei de falar escondidos estariam listados no contrato ou eles ficam não claros ou não são transparentes e ficam escondidos e depois, quando você já virou refém da tecnologia, aí aparece determinadas cláusulas, por exemplo, a cláusula do treinamento que não estava previsto, então agora tem um custo adicional que tu não tinha previsto, e aí o orçamento da empresa se vai. Então, eu preciso entender, dentro desses termos, vários aspectos. Por exemplo, se o software é on-premise, ele vai ser instalado, ou seja, localmente dentro da empresa, quais são os planos de serviços associados, o direito de auditoria, super importante, se eu concordo com
ser auditado na minha própria empresa, em que termos, em que tempo, em que base, o que eu tenho que comprovar, né? E se eu posso ter impacto se eu trocar hardware, se eu trocar equipamentos, se eu não sou obrigado a trocar para novas versões, obviamente. Se o software for no mundo SaaS ou no mundo nuvem, no software cloud, por exemplo, eu tenho que me preocupar com cláusulas que me dão proteção de preço na renovação. Ou eu aceitar determinadas penalidades, por exemplo, se o software, por exemplo, falhar do fabricante, eu vou ser ressarcido pelo tempo de inatividade, eu vou ter direito de customizar, testar e desenvolver em cima de um software que está rodando na nuvem? Como isso é feito? Como é que é feita a privacidade de dados e a segurança dos termos? Tem uma cláusula específica, por exemplo? Pensem sempre em termos de LGPD. O software garante que o meu software está protegido e o fabricante ele se responsabiliza por isso, sim ou não? E, novamente, as cláusulas de suporte e os direitos de converter, se eu não gostar da nuvem e eu quiser instalar localmente. Eu tenho ou não tenho? Eu poderia ficar dando outros exemplos aqui, mas isto, para quem já foi meu aluno do curso de Gestão, Negociação e Licenciamento de Software, sabe o quanto eu entro profundo nisso. E quem não me conhece ainda assim, em relação a esse curso, entrem lá na minha página no Bronzat.com.br, vocês vão conhecer um pouquinho mais desse curso que aborda aí, que já treinou grandes empresas brasileiras e aborda bem esses vamos dizer assim, essas inteligências contratuais que nós precisamos nos contratos de tecnologia. Vamos lá, já falei de três grandes dicas aí de negociação. Vamos para a quarta dica. Descobrir quais são as motivações do vendedor em relação ao meu limite de orçamento, né? Eu preciso entender como o vendedor ganha dinheiro comigo. Eu preciso saber qual é a comissão dele, como ele ganha, é, em que mês, por exemplo, do ano fiscal fecha a determinada meta da pessoa ou da empresa, porque normalmente, se você deixa para comprar em finais de trimestre, em relação ao ano fiscal daquele fabricante, ou em final de semestre ou em final de ano, você tem normalmente um ganho de promoção ou de grandes descontos. E aqui você tem dicas maravilhosas para poder reduzir bastante o seu custo, só mudando o tempo de aquisição e o tempo de compra. Trocou de um mês para o outro, o cenário ele pode mudar drasticamente. Então, a primeira coisa é saber quando é que encerra o ano fiscal do fabricante. Quinta dica na negociação: criar um template, um framework, uma planilha que identifica os principais fatores que vão te levar a selecionar determinada tecnologia ou fabricante. E aí você dá nota para esses fatores e aí tu classifica o fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, ou proposta 1, 2 e 3, e cria um ranking de critérios que vai balizar a decisão de forma muito mais assertiva. Então, isso pode passar pelo tipo de licença, pelo preço, pelos custos de implementação, pelos custos de manutenção, pelos custos de treinamento, pelo tipo de mão de obra que eu vou ter que empregar para usar esse software ou instalar, pelos requerimentos de operação, pela necessidade de integração, pelas capacidades de suporte e pelos riscos que eu vi dentro do meu contrato. Se um contrato tem um risco muito grande de eu me indispor com o fabricante, obviamente eu vou classificar ele com uma nota maior ou menor de acordo com os critérios que eu estabelecer. E o último e grande dica: esteja preparado sempre para cair fora da negociação. Por quê? Aprender a jogar pôquer. Você não pode sinalizar desde o momento 1 que aquele negócio está fechado. Sabe por quê? Porque você vai se colocar em risco para fechar o negócio e vai fazer péssimas aquisições ou negociações. Então, retirar o time de campo quando achar que as coisas não estão indo bem para o seu lado é uma super estratégia que poucos usam, mas ela é importante de ser observada. Então, hoje vocês aprenderam aqui 6 dicas para aprender melhor a negociação de um software em qualquer tipo de organização. Até a próxima e até o próximo episódio do Negócios TI Direito. Um abraço, tchau, tchau.